Alguém de vocês tem algum problema com eu estar gravando a aula? Tudo bem se eu gravar? Tudo bem. Tá bom. Então, coloquei a postagem da aula de hoje na terça-feira. Eu gravei segunda de madrugada, né? E compartilhar minha tela aqui. Pra vocês terem uma ciência, né? Então, a aula que foi colocada foi falar um pouquinho sobre erosão hídrica e processo de erosão, né? Ou seja, o que é erosão hídrica, né? Vocês têm alguma dúvida em relação ao primeiro ou à segunda aula? Antes de começar aqui, ou dúvida quanto à lista de exercícios? Porque a gente está aqui mais para retirar essas dúvidas, né? Acho que não. A segunda aula eu ainda não tive tempo de assistir, eu só assisti a primeira. Mas estava tranquilo. Giovanni? Não, foi tranquilo. Eu fiquei um pouco, assim, na dúvida, foi em relação a se na nossa bacia geográfica, que é essa de Itaém, se a gente tem redução qualitativa da água. Qualitativa ou quantitativa? Qualitativa. Se a qualidade da água sofreu no decorrer do tempo. Do Porque eu vi tempo? porque eu vi que a gente teve uma redução pela questão dos cortes de árvore, desmatamento, plantação de eucalipto, aumento de pastagem, aí houve uma redução na quantidade, né? Cortando ali as árvores de eucalipto, puxa água pra caramba. Mas aí eu fiquei um pouco na dúvida em relação à qualidade. Olha, eu não tenho pesquisa relacionada a isso, Uhum. né? O que eu falar de forma empírica de observação. Então, de forma empírica não, de forma teórica. Eu acredito que tenha ocorrido uma redução. Por que eu falo isso? Nós temos, primeiro, o fator de crescimento urbano, né? Esses fatores, esses centros urbanos que cresceram ao longo da bacia e que utilizam a água do rio, utilizam a água do rio dessa bacia, eles não tiveram aporte de construção de saneamento concomitante com seu crescimento. Um exemplo disso você pode ver. Você conhece Medeiros Neto? Não, professor, não conheço Medeiros Neto. Então, esse daí a gente fez uma pesquisa entre Medeiros Neto e aqui o Teixeira de Freitas. Foi feita várias coletas de qualidade de água, entendeu? Entre a cidade de Medeiros Neto, a gente foi pegando ao longo do rio, foram acho que 8 pontos de coleta em locais específicos, sabe? E programados. A gente coletou um ponto antes de Medeiros Neto, um dentro de Medeiros Neto. Em Medeiros Neto, assim, quando você entra, onde está o rio principal e tem a ponte, é um esgoto a céu aberto, entendeu? O rio Itaim. Nossa. É. Ô, professor, uma outra pergunta que eu estava na dúvida. O Rio Jucuruçu, ele faz parte da bacia de Itaém? O Jucuruçu é uma bacia separada, ele faz parte da bacia quer dizer, o Jucuruçu é uma bacia separada. Ele vai desaguar ali no Prado, sabe o Rio do Prado ali? Sim, sei. Prado. Aquele ali é a bacia do Jucuruçu, ele tem um deságue. E aí ele teve um processo até interessante de alteração de meandro, o que ocasionou também essa deterioração das praias. Mas ele é um fenômeno. Tem uma causa antrópica? Pode ter causa antrópica, mas tem uma causa muito mais natural do que antrópica.
Mudou o deságua da barra, né? A barra era muito lá na frente, depois reduziu. Mas os meus pais me contam que antes a barra era ali, já foi ali a barra anteriormente. Então, só terminar a explicação aqui. No Itanhem, então, a gente fez esse processo de leitura de água, qualidade da água. Então, em Medeiros Neto, por exemplo, a água no esgoto a céu aberto. Então, a gente foi fazendo a coleta de água em vários pontos. E é interessante porque o rio ele tem uma capacidade que nós chamamos de autodepuração. Ele degrada essa matéria orgânica em excesso, aos poucos. Quando você chega ali em torno de... para frente próximo ali da usina de Santa Maria, sabe? Tem uma usina de cana ali, que faz a coleta, foi um dos pontos que a gente fez a coleta, a água já está quase limpa de novo, entendeu? Quase limpa, assim, entre aspas, mas o aporte todo de esgoto já foi degradado ao longo do rio. Primeiro porque tem um meandro, né? A água, quando ela vai se revolvendo, ela vai se oxigenando. Essa oxigenação da água é muito importante. Por quê? Um dos parâmetros que a gente mede para ver a qualidade de água, né, é chamado DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Toda a matéria orgânica, por si só, né, esse excesso, fezes, ou restos de alimento, tudo, eles vão ser degradados por micro-organismos, principalmente. E esses micro-organismos demandam principalmente oxigênio para essa degradação. Então, quando você tem um aporte muito grande de matéria orgânica despejada num corpo hídrico, ele vai usar o quê? Os micro-organismos vão usar a oxigenação da água. O oxigênio que está presente na água, dissolvido na água. Por isso, quando você tem um esgoto, você joga muito efluente doméstico no corpo hídrico, depois de um tempo você vai ver o quê? Ele cheirando um cheiro muito característico, cheiro ruim, né? Principalmente de sulfetos, né? Enxofre. Por quê? Porque ele já passa a degradar todo, passa a consumir todo o oxigênio e passa a fazer respiração anaeróbica. Entendeu? Então, por isso que dá esse mau cheiro. A partir do momento que o rio começa a se movimentar e descer, ele começa a passar por pedras e curvas, e ele começa a se revolver. Esse revolvimento é muito benéfico, porque oxigena muita água. Tanto numa comunidade que a gente viu... O senhor deu um nome para esse movimento, mas você falou meandro. Meandro são as curvas dos rios. Tá? Então, nesse processo como um todo, né? E juntamente você tem cascatas, assim, cachoeiras ou pedras, assim, ele dá um revolvimento na água. Esse revolvimento na água é interessante porque aumenta a oxigenação. Numa das comunidades que a gente viu, eu esqueci o nome agora, Nova Lídice. A gente tinha um antes e depois, né? Antes era até, você olhava assim, ele não tinha um fator de poluição alto, assim, né? Nos parâmetros, você vê que tem a quantidade de alguns elementos não se enquadram, tá? A classe 2 de água, né? Depois eu explico um pouquinho sobre isso. A classe 2, né? Então, passou Nova Lídice, que tem uma cachoeira lá, uma cachoeirinha, assim, com um monte de pedra, e a gente viu que melhorou a qualidade da água, só por passar nisso, mesmo passar dentro do centro urbano. Entendeu? E nesse estudo como um todo, a gente viu até aqui ali a fazenda, aquela ponte, depois a fazenda Cascata, sabe? Quando você desce a fazenda Cascata, tem uma ponte cruzando o Rio Itaém, aquilo ali é o Rio Itaém, tá? A gente coletou água ali, foi o último ponto de coleta de água. Então, antes de Medeiros Neto, ia ali. Esse Rio Itaém é o que passa aqui em Teixeira? Isso. Né? E deságua onde ele? Ele deságua em Alcobaça. Ele é chamado também de Rio Alcobaça em alguns momentos, tá? Ele tem essas duas denominações, Rio Itaém ou Alcobaça. Tá bom? Beleza. No que a gente coletou a água aqui, ou seja, no ponto de coleta da água da Embasa, daqui, a gente viu que o enquadramento do corpo hídrico não dá classe 2. O que é isso? Tá? Pela legislação, né, pela legislação nacional,
a gente tem uns enquadramentos dos corpos hídricos com relação à qualidade da água que ela tem. A classe 2 é uma classe de água que é possível o consumo dessa água após o tratamento, entendeu? Ou seja, passou por um processo de tratamento da água, o consumo pode ser realizado. No ponto de coleta que a gente pegou, não enquadrou no classe 2, enquadrou em classe abaixo. Ou seja, nós estamos bebendo uma água imprópria ainda mesmo após o tratamento. Nossa. A minha internet caiu aqui, não deu para ouvir. Eu sei que, como deu classe 2, a classe 2 não dá. Não deu classe 2, deu classe inferior a 2. Nossa! Você falou o negócio do meandro, eu estou explorando o que você está perguntando, tá bom? Eu vou abrir um negócio aqui para mostrar para você, tá? Eu estou tirando dúvida, tá bom? Bate-papo, tudo. Eu prefiro que seja assim do que vocês acompanhem as aulas gravadas. E tirem dúvidas e perguntem as coisas. Vocês estão vendo meu Google Earth aqui? Tá abrindo, tá? Sim, estamos vendo. Vou mostrar a questão lá do Prado que eu falei para você. Do Jucuruçu. É um processo interessante, né? Então, aqui é Caravelas, prato. Renderizar a imagem, pronto. Né? O Prado tá aqui, ó. Isso aqui é essa ponte, tá vendo? Ó? Uhum. A gente atravessa para chegar no Prado. Uma ponte maravilhosa de uma passagem só, né? Uma ótima ideia. Já veio verba para fazer isso aí 2 vezes, a verba para transformar em 2 e nunca foi. Mas a casa do prefeito deve ter aumentado. Então, aqui é o porto que você pega a balsa, alguma coisa, pega aqui, né? Eu conheço o Prado, eu sou de lá. Tanto que ele tem esse movimento aqui, tá o Rio Jucuruçu aqui, né? Uhum. E aqui é daquele hotel famoso, né? Aí era um resort, Ilha da Alegria. Isso, agora é a Ilha da Tristeza, né? Então, vamos lá, eu vou pegar aqui para vocês, eu vou pegar umas imagens mais antigas, né? Para vocês verem. Isso aí? Tem, é muito bom. Eu vou pegar aqui mais antigas ainda, deixa eu ver, 17 ainda não, 14, 13, 12, 2008. Vamos ver como é que tá 2008 aqui. Ajuda muito o Google Earth, cara. Nossa, eu vou até explorar isso depois, não sabia. Opa, eu uso muito isso. Aí como é que 85, a imagem não vai estar legal. Ainda vai estar para ver. A imagem já não é boa, já não é uma Landsat, entendeu? Não. Vou pegar aqui, ó. A 2005, tá vendo? Aqui era o resort, né? Olha lá. Então aqui, ó, você tinha o rio, ó, a ponte tá aqui, né? O rio vinha. Essas curvas que eu falei para você aqui são os meandros. Tá. Tá vendo? Isso aqui, ó. Naturalmente o rio, ele altera os meandros. Processo normal. O processo erosivo, de uma forma geral, é um processo normal, é um processo que ocorre no ambiente, é um processo benéfico para o solo, porque é a formação do solo, entendeu? Mas tem como a gente prever que um rio ele vai mudar o meandro dele para uma determinada direção? Por exemplo, de acordo com a correnteza ou degradação ali pelas beiradas do rio, se a gente diz assim, olha, esse rio provavelmente vai ter um meandro que vai mudar para tal direção, né? Até mesmo para a gente depois a gente orientar aquelas população ribeirinhas que ficam, né, sempre ali à beira-deriva, assim, ó, não constrói ali porque esse rio tem tendência a mudar para lá. Então essas casas aqui elas vão ser condenadas. Então não construa nada a parte porque a tendência da curva do rio é fazer isso. Futuramente a gente
sabe daqui a quanto tempo ou não, mas pode acontecer. Tem. Se chama modelagem hidrodinâmica. Modelagem hidrodinâmica? Isso. É uma modelagem um pouco mais complexa. Por quê? Porque você precisa você precisa fazer batimetria no rio. Batimetria é você pegar, você tem um levantamento topográfico da superfície, da batimetria é da calha do rio, entendeu? Saber como é que a profundidade do rio, em vários pontos, para você saber como é que está isso. Você precisa saber a velocidade da água que está ali, tudo, a vazão. E você começa a fazer previsões nesses tipos de modelo, entendeu? Eu nunca trabalhei com modelo hidrodinâmico, tá? Já trabalhei com outro tipo de modelo. Trabalhei bastante modelos, mas um hidrodinâmico nunca trabalhei, por conta da alta complexidade, da quantidade de dados que você precisa para fazer um modelo desse tipo. Mas é possível, tá? Então, show só aqui, ó. Então, esse meandro aqui, ó, tá vendo? Ó? Os meandros. Normal. O processo erosivo, de uma forma geral, é um processo benéfico para o solo, porque ele intemperiza a rocha, né, para formar solo. O fato é o quê? Quando a erosão é excessiva, ou seja, ela deixa de ser laminar, né, ou seja, passa a ser em suco, já passa a ser muito prejudicial, entendeu? Então, a erosão é um processo que tem que ser controlado, tá bom? Principalmente quando a gente começa a mexer muito, começa a dar problema. Então, aqui, ó, você tem o meandro, ele vinha aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o Jucuruçu. Aqui tinha aquele resort, né, o Ilha da Alegria, que você falou, né? Isso. E vinha aqui, ó, tá vendo? Ele era muito próximo da faixa de areia, né? Tanto que tem um beck aqui, uma né? ponte aí que fazia a passagem para lá, para quando o pessoal que vinha para o hotel, os turistas, eles ficavam aqui no resort, aí para ir para a praia, eles tinham um barco que fazia a travessia deles. Pegava aqui e levava até aqui, né? Tem um cais aqui. E aqui tinha a praia, certo? Então, perfeito. Então, o rio, ele desaguava aqui, ó, se você chegar, ó. Era muito mais longe. Ele desagava aqui, ó. Churrasco direto ali nessa barra aí, é longe pra caramba. Aqui. E aqui é Guaratiba já, tá? Então, você tem esse movimento aqui, né? Então, aqui, ó, a praia de Guaratiba aqui. Então, perfeito. Então, você tem esse... Tem um rio ali na Guaratiba também, né? Como se parecia com fosse continuação, talvez. Onde? Né? Aqui, um pontinho aqui. Preto aqui na Guaratiba. Aqui? Isso aqui são as lagoas. São lagoas que tem lá. Então, perfeito. Então, temos aqui, né? Então, tem água aqui correndo. Então, vou avançar aqui, tá bom? Então, você tem aqui, ó, a mudança de cor, tá? A mudança de cor ocorre por causa da quantidade de sedimentos, tá bom? Sim. Esse rio aqui tá escuro, tá? Ele tem pouco sedimento, viu? A qualidade da água tá melhor nesse tá melhor do que nesse. Entendi. Porque esse aqui tá vendo que ele tá como parecendo a cor de terra? Sim. Porque ele está sofrendo o processo de escoamento superficial. Ele é em janeiro, essa imagem, ou seja, maior quantidade de chuvas, carreando solo para o rio, entendeu? Então, pode ocorrer o processo de eutrofização, assoreamento, tudo. Em compensação, essa tonalidade aqui, né, vai ter um menor volume, o que pode diminuir a oxigenação da água. Se tiver maior aporte de matéria orgânica, você vai ter maior cheiro por conta de respiração anaeróbica, entendeu? Entendi. Perfeito. Então, vamos lá. Então, aqui, né, a gente vai avançando as fotos. Vocês vão ver que aqui está começando a diminuir a faixa de areia, né? Olha lá. Vocês estão vendo aqui, ó. Você tinha uma área de restinga aqui, né? Aqui tem um monte de pontinha aqui. Eu acredito que seja alguma intervenção do resort, tá? Esses pontinhos aqui. Ó, porque aqui, ó, a faixa, tá vendo? De vegetação muito maior. E com essa faixa de vegetação menor, tá vendo? E vai diminuindo. Aqui já tem quase sem vegetação nenhuma, não sei se você percebeu já. Parece aqui já, ó, tá vendo? 2012, né? Uma maré alta possivelmente já estaria passando água para cá, tá vendo?
Eu entendi. Agora, esses pontinhos que estavam ali, não sei se teve alguma intervenção no resort. Eu lembro, Eu não sei, muito tempo eu tô atrás, sugerindo, entendeu? né, que o resort queria fazer meio que um mini parque aquático ali em frente. Estavam tentando comprar ou resolver, porque tinha pouco vegetal e tal, e queria fazer tipo um mini parque aquático naquela área ali em frente ao mar. Foi na época a área era um pouco maior. Hoje já não está mais. Aqui tem uma intervenção, não sei o que que é isso. Deve ser do resort, entendeu? Parece que eles mudaram, tá vendo? Antes era aqui o pier veio pra cá. Então a faixa de areia estava perdendo, eles deslocaram aqui. Então vou avançar mais um pouco, né? Então aqui continua o mesmo processo, um ano praticamente 6 meses depois, né? Aqui já está em... Nossa. Tá vendo? Ó, você tem dois meses depois, tá? Ó. Acontece o quê? Você tem o rio aqui, ó, isso aqui é uma alteração de meandro. E é interessante que você começa a ver o quê? Ó, tá vendo? Aqui tinha um cais aqui, ó, tá vendo? Ó, presta atenção, tá vendo? Um monte de pira aqui. Alterou o meandro do rio? Olha só. Nossa. Possivelmente aumentou também o nível do rio aqui. Então, e o rio ainda, ele estava desaguando nesse ponto aqui, né? Aqui na praia de Guaratiba. Deixa eu renderizar a imagem na praia de Guaratiba aqui, né? Você pode ver que tá a faixa de deposição aqui, ó, já começa a aumentar muito, tá vendo, ó? E a praia de Guaratiba, não sei se você sabe, ó, tá vendo? Essa região aqui, né? Ela tinha um monte de quiosque, umas coisas assim. Nossa. E eu acho que já não é por conta dessa alteração do meandro, mas sim porque você teve aumento. Se você voltar aqui, ó, no tempo, ó. Deixa eu voltar um pouco mais no tempo. Aqui em 2008 você consegue ver. O mar aqui adentrou em torno de 50 metros aqui. Hoje ele voltou ao processo normal. Então você tinha isso daqui. Teve uma ressaca muito grande. Acho que em 2010 foi isso aqui, tomou tudo, entendeu? Uma ressaca grande. Ele pegou uma ressaca grande. Eu lembro que eu trabalhava no DR ainda, que teve grande quantidade de locais destruídos, que a gente fazia muita obra. Do Espírito Santo, né? Eu trabalhava. Então, pegou ali do norte do Rio de Janeiro até o sul da Bahia. Uma ressaca muito grande, umas ondas muito grandes, ele quebrou muita estrutura. Eu acho que foi por conta disso, entendeu? E aí você teve alteração de meandro, né? Ali, vamos voltar lá. Você está perguntando isso aí, estou explorando o que você está falando, tá bom? Então, em 2013, estoura esse meandro, né? Então a gente viu que já começou a ter problema aqui. E aí quando a gente começa a avançar, tá vendo? Ó, o meandro começa a estourar aqui, ó. E aqui praticamente, né? Já mudou aqui, e acho que o hotel já não estava nem funcionando mais, apesar de que a piscina parece estar limpa ainda, né? Então, você teve uma alteração aqui, né? 2014, então, não passa, tá vendo? Fecha aqui, ó, tá vendo? Essa área aqui. Nossa. E a praia do Prado, né? Sei que é do Prado. Sofreu alteração. Sofre alteração, porque você tem uma alteração da deposição de sedimentos. Você começa a ter sedimentação aqui também, ó. Por ser de lá, eu sabia onde tinha buraco, onde tinha as coisas, os lugares onde tinha precipitações lá dentro do mar, né? Mas mudou totalmente. Então aí muda aqui. Olha a faixa aqui. Não sei se você consegue ver essa nuvem aqui, tá vendo? Ó, na água aqui, ó. Essa mancha. Nuvem não, essa mancha. Isso é sedimento do rio. Entendeu? Então ele altera essa questão da sedimentação aqui. Alterou essa sedimentação. Avançar aqui, ó. Olha lá. Você passa até aqui. O rio passa a ficar para cá, né? O resort praticamente deixa de existir. Foi totalmente tomado. Aqui já não existe mais o resort, né? Olha lá. Até
aqui, ó, em 2014, você tinha um resort, mas ele passa a perder estrutura já, né? Dele já. E aqui em 2015, praticamente perdeu estrutura, foi derrubado. Né? Já não funciona mais, você pode ver pela cor da piscina. Né? Então, e aí, ó, você tem aqui alteração do meandro, essa alteração de sedimentos aqui ainda, né? Olha só, ó, aqui dá para ver bem a faixa de sedimentos, tá vendo? Ó? Do encontro da água com o rio. Então, a gente vai avançando e vai vendo aqui, ó. O Rio Negro e Solimões. É. Esse processo, de uma forma geral, é até um processo natural. Mas eu acredito ainda que o resort teve um pouco de culpa, sabe? Começou a alterar a faixa de vegetação ali. Vegetação em si, ela segura a erosão, o processo erosivo, sabe? Então, tinha aquilo ali, mas tinha tudo para estourar ali, entendeu? Não, exatamente, porque é o pessoal que quando fez esse resort, ele não, eu acredito que ele não tenha feito um estudo específico, porque já foi ali a Barra anteriormente, já a Barra era ali, depois que ela se afastou e foi para lá, por algum processo. Era aqui. Por algum processo do mar, ela foi lá para outra ponta, um processo natural. Não sei. Desaguava aqui, né? Ó. Tanto que aqui agora, onde estava lá em Guaratiba, onde ela estava desaguando anteriormente, fechada. Fechou. Ou seja, a sedimentação ele virou uma lagoa aqui, né? Lógico que ele tem uma contribuição de alguns rios, né? Você tem alguns rios que desagam aqui ainda, rios de menor porte, e acaba contribuindo com o volume dessa lagoa. Então, você tem uma vida ainda ali, né? Mas aqui, ó, o processo de uma forma geral trocou. E é interessante quando você sai de barco aqui, você tem que esperar a maré, né? Porque senão o barco encalha aqui, né? Sim. Eu fiquei me perguntando isso, se como é que estaria a profundidade do rio, já que alterou ali, se seria porque eu lembro que na Barra lá, anteriormente era muito fundo mesmo, onde era cá próximo a Guaratiba. Não, mas aqui você tinha aquela faixa de areia aqui ainda, né? Então, você tem aquela faixa de areia. Imagine só, passou. Pode ser que o tempo aumente a profundidade. Pode ser que não. Agora, o visual do rio, cara, porque minha tia mora... Sobe mais um pouquinho. Sobe lá para... Minha tia mora próxima aqui. Da casa dela é de frente pro rio, assim. Fica tudo azulzinho, parece uma piscina. Então, assim... Agora, o Jucuruçu, das bacias que nós temos aqui, é a bacia que mais sofreu o processo de perda de vegetação nativa. Você acredita que essa perda de vegetação, que ocorreu alguma perda de vegetação devido a a barra ter estourado aqui? Porque aí se vai mais água salgada, né? Você acha que isso altera? O quê? Como é que é a pergunta? Altera a vegetação. O fato de, por exemplo, a barra estourou aqui. Altera essa vegetação aqui próximo, porque antigamente era lá. E a água que era água doce. Agora ficou mais salgado, né? Já que estourou aqui, né? Sim. Altera a ictiofauna. Né? Ou seja, a fauna aquática. Vai alterar essa fauna. Né? A flora altera um pouco também, né? Você começa a ter adentramento aqui de água salgada. Porque antigamente, aqui, tinha muito coqueiro, aqui assim, ó, antes da barra estourar, tinha muito manguezal. Sim. Depois que a barra estourou, esse manguezal morreu todinho. Mas morreu todo. Mas é por conta dessa adentrar essa água salina. Não é minha especialidade isso, entendeu? Mas eu estou supondo que é por conta da água salina, né, que está entrando aí. Tanto que, se possivelmente, você vai encontrar espécie marinha aqui no meio do rio. Acredito. Tá? Precisa fazer algum estudo sobre isso daí. Então, essa foi uma alteração de meandro aqui, muito legal essa alteração de meandro, assim, do ponto de vista para estudar. O pessoal do resort não deve ter gostado nada, né? E nessa alteração de meandro, essa alteração de sedimentos... Aquilo ali é lavagem de dinheiro. Aí você teve aqui também a alteração da praia lá de Guaratiba também. Então, tudo está interligado aqui, né? Agora,
A bacia do Jucuruçu, de uma forma geral, ela sofreu um processo muito de perda de vegetação nativa. Ela teve uma troca de exploração da madeira nativa, essa retirada de madeira nativa para a implementação de pastagens. A bacia do Jucuruçu é a bacia que teve maior quantidade de implantação de pastagens. Já teve um movimento, né, aqui. Eu coloquei na primeira aula para vocês os estudos que a gente está fazendo, né? Então, você tem uma alteração na bacia do Piruípe, né, que você já teve o ciclo da madeira, já teve o ciclo da pastagem, aí o ciclo do eucalipto começou com o quê? As empresas comprando as áreas de pastagem para implementar o eucalipto, a atividade agropecuária sai dali do sul, né, da região ali perto de Caravelas, do Mucuri, né, Nova Viçosa, e vai para Itamaraju, Medeiros Neto, né, Teixeira de Freitas, Jucuruçu, Vereda. Tá? Então, nesse processo, a pecuária vai fazer o quê? Vai fazer a supressão da madeira nativa para vender essa madeira e implementação de áreas de pastagens. Então, essa perda é muito grande e gera muito sedimento, né? Eu sempre falo que o pessoal briga muito com o pessoal do eucalipto aqui, mas o grande vilão nosso, né, é a atividade pecuária. Não que eu seja contra a atividade pecuária, muito pelo contrário, tá? Estou contra a forma de atividade, não. Acho que a gente tem que explorar a terra, tem que usar a terra. Só que não pode ser feito de qualquer jeito. Então, você não tem respeito pelas leis, não tem planos de conservação, tudo. Então, ele é muito rudimentar, eu acho, a pecuária aqui. É muito rudimentar. Na parte de introdução às ciências agrárias que eu estou fazendo agora, a gente está vendo muito sobre a LPL, né? Que é aquela coisa de mesclar, né, agricultura com agropecuária, e tem dado muito certo. Agora, um fator interessante, eu sempre falo, a pecuária aqui, como ela tem uma tradição maior, então ela fica com um negócio passando de pai para filho, entendeu? Fica um negócio meio tradicional. E eu, assim, eu fico muito com ressalvas quanto a isso. Esse negócio meio tradicional, que vira uma coisa que não evolui, você está entendendo? Fica estática. E quando você viu o pessoal da civicultura, o pessoal que veio de fora, trouxe tecnologia. Você vê que o processo de civicultura é um processo altamente tecnológico aqui. Não sei se você já viu a fábrica de mudas que você tem ali em Nova Helvécia, coisa fantástica da fibra lá, né? Eu visitei, achei do caramba. Não vi, mas eu acho que é porque aqui na Bahia a gente já é pobre de certa forma, de acesso ao conhecimento e ter conhecimento, porque como o senhor falou, é uma coisa assim passada de pai para filho, mas que o filho não teve a oportunidade de estudo e não teve o conhecimento, porque a gente vê muito, me lembro que quando eu morava fazendo muito Globo Rural, aquelas coisas todas, era só que a gente tinha acesso, é aquilo ali, mas a gente nunca achava que isso seria possível implantar. Hoje, depois que eu vim para Teixeira, que você tem acesso à faculdade, a outros estudos, e você tem acesso também a planos que o governo tem, que não é difundido no interior, né, de empréstimo, de dar essa garantia, você vê que é possível mudar toda a cara da Bahia em relação a isso, com conhecimento e tecnologia. Porque se não tiver tecnologia, não vai, mas a tecnologia ajuda bastante nisso, a mudar um pouco essa cara que a gente tem aqui no Extremo Sul. Porque antes a gente era focado no cacau. Aí veio essa vassoura de bruxa e a galera assim, só começou a fazer pecuária, só boi, e foi vendendo, aí veio o eucalipto que veio comprando e ninguém tentou ali se preocupar com a questão do rio, com a questão dos ribeirinhos, dos riachos, das nascentes. É horrível. Assim, na atividade de silvicultura, eles têm o maior respeito pela legislação ambiental. Quando eu vejo as imagens, eu vou mostrar uma imagem aqui numa região, mas eu vou falar assim, não é porque eles são bem bonzinhos não, tá? Vamos lá, aqui, ó, isso aqui é uma região de silvicultura, tá vendo, ó, esses verdes mais escuros aqui, você tá enxergando, né? Isso aqui é uma gleba,
né, de eucalipto. E aqui, ó, é onde passa o rio, tá vendo, ó? Então, ó, quando você olha aqui, ele tem um respeito pela legislação, ou seja, está respeitando aí a mata ciliar. Ó, isso aqui é possivelmente uma nascente, tá vendo? Então, ele tem um respeito maior. Bom, mas ele tem é por conta de uma conscientização ambiental? Não. Tá. Aí que é o ponto. Então, eles têm tecnologia, tudo. Primeira coisa, para vender a celulose ou a pasta de celulose, eles precisam de várias certificações internacionais. Nessas certificações internacionais, exigem esse respeito pela legislação nacional, entendeu? Então, eles acabam colocando isso para facilitar, para poder vender. Tá? Então, e, tipo assim, você teve algumas ações do Ministério Público daqui, também da Bahia, que foram muito interessantes. O projeto da criação do arboreto é um processo interessante. Ou seja, foi feito um termo de ajuste de conduta por conta de uma multa milionária que essas empresas de celulose iam tomar por conta de falta de respeito à legislação ambiental. Então, foi feito isso, bateu, foi feito um ataque, né, termo de ajuste de conduta, e foi feito nessa multa, foi convertida para a criação do arboreto para fazer o quê? Implementação e restauração florestal de outras áreas. Então, assim, as áreas de eucalipto se ajustaram, né? Então, você vê mata ciliar, você vê proteção de nascentes, mas eu sempre faço essa ressalva. É por conta também de grana aqui, né? E aí, quando a gente vê a área de pastagens, vamos ver uma área de pastagem bonitona aqui, vamos ver como é que é legal. Aqui, ó. Isso aqui é a área de pastagem, tá vendo? Enquanto você vê na área aqui, ó, uma proteção da vegetação nativa, tudo, desse lado você não vê nada, tá vendo? Olha lá. Aqui até você vê um pouquinho, mas tá vendo? Olha o rio. Olha a água aqui, o rio aqui, tá vendo? Aqui é uma pequena barragem. Cadê a vegetação desse lado? Você não tem. Então, quando você olha as áreas de pastagem, vê uma área mais característica aqui, ó. Aqui, ó. Aqui a área é tudo de pastagem, tá vendo? Você não vê uma vegetação nativa, praticamente. Você vê alguns remanescentes pequenos disso, né? Então, eu acho assim, que a atividade pecuária aqui, ela tem muito a evoluir em termos de tecnologia. Eu falo assim, na parte de conservação de água e solo, né? Ou seja, são planos de conservação para melhorar pastagens. Então, o que eu vejo, né, é isso aqui, tá vendo? Ele tem muito a evoluir. Aqui, quando você vê naquelas feiras agropecuárias, tudo, né, você vê venda de boi, eu estava discutindo isso com um ano, a gente conversou bastante sobre isso, ou seja, muito pouco, ou seja, é quase exploratório aqui. Você tem boas práticas aqui, não vou dizer que não existe produtores que têm boas práticas nessa área, de pastagens, tudo, de investimento nisso. Tem, mas a grande maioria não, tá? E assim, eu não romantizo a coisa também. Pequeno produtor rural, geralmente, tem uma deterioração alta do meio ambiente, tá? Nessa questão. Eu não romantizo. Grandes produtores também têm. Então, eu não coloco, não boto a mão no fogo por ninguém aí também. Tá? Então, você tem que ver aí, sempre ser crítico com todo mundo aí, e não romantizar essa história. Tá bom? Então, agora, uma diferença. A gente tem que, uma prefeitura, uma coisa, ela tem que investir em assistência rural a pequenos produtores, porque não pode pagar uma assistência rural maior. Aí é outra história, porque o quê? Esse pequeno agricultor precisa alterar a forma dele. E ele não tem grana para fazer isso, quem tem que bancar é o município. Tem que ajudar. O INCRA tem que ajudar. Entendeu? A Emater, todos esses órgãos têm que ajudar esse pequeno produtor. O grande produtor, ele pode bancar. Então é isso que a gente tem que alterar. Tá? E é muito difícil alterar isso, viu?
essas coisas tradicionais de pais para filhos, não sei se você já conversou com um pecuarista meio tradicional, assim, cara, é difícil fazer as coisas, tá? Conversar com esse pessoal. Processo patriarcal, ele que manda. Verdade mesmo. É bem complicado de conversar. Tem um documentário, Terra e Sustentabilidade, que fala sobre a LPL. E lá você vê que os produtores que estão implantando essa tecnologia de mistura, né, de agricultura, pecuária e florestamento, ele fala que é totalmente difícil com o pai. E o pai falava que não, e os filhos lá que estudaram, né, que tiveram acesso ao conhecimento, estudaram, formaram em agropecuária. E depois de um tempo, ele antes da morte do velho, ele vendo o resultado, né, que os campos mais verdes, a plantação indo bem e o gado produzindo mais leite, porque tá consumindo, né, aquela plantação, por exemplo, planta milho, aí sobra aquele negócio do milho, ao invés de jogar fora, já fica ali mesmo para o próprio consumo do gado. E o solo é mais protegido. Depois que tira, né, os solos ficam com nutrientes para poder fazer a plantação de mãe e remaneja aquele gado para outra área. Ele vendo isso, ele fica assim, nossa, por que eu não usei isso antes? E a gente vê que isso é desde os tempos antigos, lá quando via lá perto do Rio Nilo, assim, poxa, algo tão antigo que dava certo lá, que eles usavam esse tipo de tecnologia lá, por que não foi plantado aqui antes, no Brasil? E eu fico assim, o documentário é muito bom, são 1h30, você assiste assim, você nem sente, porque mostra que é algo antigo, que era usado lá, antigamente, o pessoal do Oriente, perto lá do Rio Nilo, que tinha aquela plantação de arroz, negócio, e tinha gado também, que plantado agora aqui mostrou muito resultado aqui na região do Nordeste, no Norte também, mostrou muito bom resultado. Assim, a agricultura, a história da agricultura no Brasil, né, assim, ela traz uma agricultura importada da Europa. E lá é diferente daqui. Lá você tem uma pluviosidade menor do que a gente tem aqui, né? E tem uma variação de temperatura maior. Então, essa questão de arar o solo, tudo, é por conta de quê? Porque em regiões mais frias e temperadas, eles precisam disso. Porque começou a primavera, ou seja, saiu do inverno, começou a primavera, eles vão precisar fazer o quê? Eles vão precisar arar o solo, porque tem gelo no solo ainda, está quebrado. Então, eles precisam revolver o solo para quebrar o gelo também. Então, e veio trazer para cá. A gente não precisa disso. Quando você faz esse processo de revolvimento do solo, você tira a cobertura do solo, que vai proteger o solo contra a chuva. Né? Na aula que eu gravei dessa daqui, eu falo muito sobre isso, esse processo de selamento superficial e processo erosivo, o impacto que a chuva tem numa pancada. Eu vou ver, Giovanni. Tá? Aí, uma pancada que tem dessa precipitação, nessa chuva, direto no solo, correndo processo erosivo. Então, nesse processo você tem a perda. E aí aconteceu o quê, então? Aí, na década de 70, né, você teve uma revolução, 70, 80, agricultores começaram a desenvolver uma outra técnica chamada plantio direto. É uma técnica mais antiga, nossa aqui, que hoje todo produtor que busca tecnologia na forma agrícola, na parte agrícola, faz plantio direto. O que é o plantio direto? É a utilização da palhada morta. Eles não fazem esse revolvimento, trabalho o solo, faz esse preparo do solo, como era feito anteriormente, né? A parte de passar arado, passar grade para fazer o solo. Não tem mais isso. Terminou uma plantação, por exemplo, soja, milho, feijão, né? Você faz a colheita, o resto de vegetação fica ali. É lógico que tem maquinário específico para plantio direto, né? E aí tem um maquinário específico que ele corta a palhada, deposita a semente, deposita adubo, tampa, faz tudo isso, quer dizer, deposita adubo, depois a semente, depois tampa. E entre as safras, geralmente a gente faz o quê? Faz adubação verde. Você planta uma leguminosa que vai aumentar a quantidade de nitrogênio do seu solo, né?
E aí você passa um herbicida para matar aquela vegetação verde, aquela adubação verde, para ficar aquela palhada morta ali mesmo. Não vai sair, não, a gente não faz o revolvimento do solo. Esse não revolvimento do solo permite o quê? Um aumento que a gente chama do horizonte A, aquela camada superficial mais escura do solo, que é uma grande matéria orgânica, aumenta aquilo lá, fica aquela palhada morta, que vai proteger o solo contra a chuva e vai aumentar a quantidade de água no seu solo. Por quê? Se ele tem uma cobertura vegetal, não sei se vocês já fizeram isso, você pegar um pouco de grama seca e jogar no local do solo onde está sem nenhuma vegetação, passado um tempo você levanta, você vê que está tudo úmido por baixo, ou seja, porque ele impede que a água suba por evaporação. Então, é só vantagem isso, né? Então, hoje, quando a gente pensa em agricultura, principalmente eu trabalhei numa área também do Mapitoba, né, Matopiba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e a Bahia, né? Uma região ali, daquela próxima ali, onde você tem a maior área de expansão agrícola do planeta lá. Né? Você tem grandes projetos ali, grandes áreas, soja, milho, tudo, assim, grandes fazendas, 1.000, 2.000 hectares, 4.000 hectares, 5.000 hectares. Fazem plantio direto. Só plantio direto, por conta de evitar o processo erosivo. Hoje, a agricultura de alta tecnologia só faz esse tipo. Por isso que eu falo, o pequeno agricultor, né, não que tenha boas práticas, mas ele precisa ter mais suporte para que ele possa desenvolver. Porque senão ele fica nesse mesmo ciclo. E é ruim. Tem que buscar tecnologia, sabe? As coisas podem ficar esse negócio tradicional, porque o impacto, principalmente também ao meio ambiente, é grande. Tá? Não querendo dizer que o grande produtor não faça coisa errada também, porque faz, tá? Eu não boto fogo na mão por ninguém. Certo. Bom, desculpa aí, professor, ir perguntando assim, aí a gente já vai puxando para outro assunto, né? Não, a gente vai discutir hoje erosões. não, a aula, tipo assim, não sei se você estava ciente, eu sempre faço assim, a aula, ela é daqui, deixa eu só copiar o que você mandou aqui, para não esquecer. A aula é um encontro. Tá. De uma Você está hora que eu utilizando o faço. vídeo da aula antes e a aula de hoje é só para tirar dúvida Tirar dúvida, bater papo, você perguntar essas coisas, eu vou responder, de uma forma geral, você implementar as coisas. Tem, tipo assim, toda aula tem lista de exercícios para ser feito para fixação. Sim. Estou com dúvida? Não, tudo bem, vamos lá fazer isso. Eu não quero estender uma aula mais de 4 horas de manhã, foi insuportável isso. Sabe, se hoje você não passa mais de uma hora numa única tela. Você não consegue ver um filme hoje só vendo a tela do filme. Você vê seu celular, vê outra coisa também. Então, eu não vou exigir mais de uma hora de aula, não. Tá? Certo. Então, as experiências, eu estou vendo aqui os slides, tem umas experiências bem interessantes a respeito da questão de sedimentos das águas, né? A gente vê que onde a plantação, a água que escoa, estou vendo aqui nos galões, é muito mais limpa do que antes. Nas turmas anteriores eu fazia isso. A gente fazia essas parcelinhas e mostrava como é que faz, como é que fica esse comportamento, né? E é muito legal, você vê na prática que vegetação faz muita diferença no processo erosivo. Tá? Então, eu teria que mostrar um negócio aqui, que tá com problema. Eu vou só atualizar uma chave aqui, um programinha, só para terminar a aula. Um minutinho só, tá?
Vou atualizar isso aqui, vamos ver se baixa agora. Que é legal, dá para ver isso bem. Vamos ver se vai. Agora foi. Ou na aula 2 tem esse chuva.exe, um programinha, bem antigo, mas é legal. Uma animaçãozinha interativa. Vou mostrar aqui só para terminar de baixar aqui. Depois ele tá já. Então é isso. Agora acho que vai abrir aqui. Vamos ver. Vamos abrir. Então, vamos lá começar aqui, ó, uma simulação, né? Então, você tem aqui, ó, você tem as plantas, né? O solo, né? Sistema reticular aqui. Então, vamos começar aqui, ó, tá vendo? Eu vou clicar Vocês estão vendo isso aqui? Sim. Uma animação em flash, não sei nem se usa mais isso. Então, você clica aqui, ó, você começa a chuva, tá vendo? Então, no primeiro momento, ó, a planta, ela tem um processo de interceptação, enquanto que, onde não tem vegetação, vocês estão vendo aqui um monte de salpicamento do seu solo, né? Uhum. Isso aqui é o processo que a gente chama de desprendimento de partículas aqui, né? Então, aqui, ó, você vê que começa um pouco do processo de infiltração na água do seu solo, tá vendo? Começa a ter um pouquinho mais de água no seu solo. A vegetação, ela segura mais essa impacto da gota, tá vendo? Não vai ter o processo erosivo, onde você vai ter vegetação. Começou a aumentar, né? E aqui você começa a ter empoçamento da água, tá vendo? Ó, onde não tem vegetação. E por quê? Aquele salpicamento do seu solo, aquelas partículas que estão voando ali, né? O solo é um sistema poroso, né? Então, imagine uma esponja. Então, aquelas partículas vão entupir na sua esponja e vai diminuindo a infiltração. Vocês perceberam aqui, ó, a infiltração aumentou só um pouquinho, enquanto que na área onde tem vegetação, você teve um aumento muito maior de infiltração da água no solo, tá vendo? Ou seja, essa água está infiltrando, está indo para o sistema, seu solo vai alimentar solo freático, vai alimentar o rio, vai aumentar nascentes e tudo. Então, é altamente benéfica essa infiltração. A gente tem que favorecer a infiltração da água no solo. E aí, ó, começa o processo de empoçamento. É lógico que nas outras áreas vai empoçar, porque isso aqui também tem um limite. Né? Começa a empoçar. Vocês estão vendo que as áreas onde não tem vegetação, a infiltração é menor do que as áreas onde tem vegetação. Tá? Começou o empoçamento, vai ocorrer o quê? Agora, o próximo passo é esse escoamento superficial, tá vendo? Ó? Esse escoamento superficial é o que causa o maior causador de erosão hídrica que nós temos. Aquela enxurrada, aquele suco que vai criar, aquele caminho de água, né, que é muito característico, aquilo é altamente prejudicial para o solo, é perda de nutriente, é perda de solo, perda de estrutura do solo, né, perde mobilidade, para passar com maquinária agrícola é ruim, porque você começa a ter dificuldade, na estrada é ruim, porque você passa a perder a estrada, tudo. Né? Então, eu coloquei isso daí, se vocês quiserem brincar, então é legal, ó. E aí depois, no processo novo, você tem o quê? Essa evaporação, né? A volta da água aqui, ó, para a atmosfera na forma de evapotranspiração. Né? Então, fica aí, se vocês quiserem, uma animaçãozinha interativa, que dá para entender um pouquinho melhor o processo aí de chuva e processo erosivo, tá bom? Vou fechar aqui. E acho que acabou. Vamos parar a apresentação. Bom, vocês têm mais alguma dúvida? Porque senão eu vou encerrar o nosso encontro. Tá? Eu não, professor. Eu vou ler esse slide aqui que eu ainda não li e na próxima aula eu esclareço. Então, vocês podem trazer as dúvidas e eu vou fazer. Tem um grupo de WhatsApp aqui para facilitar a comunicação nossa também, né? Beleza, eu posso colocar também, se eu na semana tiver alguma dúvida lá? Claro. Beleza. Tá. Se
for uma dúvida mais complexa, alguma coisa assim, eu peço que, se eu ver, não, vou tirar essa dúvida na quarta-feira de manhã, porque Tá a beleza. complexidade é um pouco maior. Tá? Essa Ok. aula está gravada aqui, eu vou postar depois lá no Siga, tá bom? Beleza. Tá? Então, pessoal, outro detalhe, eu não cobro presença, tá? Então, fiquem livres, participar ou não. Mas é legal porque é interativo. Você viu que, Giovanni, você participou aí, você fez uma série de questões, eu fui puxando o que você foi perguntando, entendeu? Sim, sim, sim. Por conta de conhecimento de pesquisa que eu tenho aqui. E possivelmente uma aula dessa é um pouco mais difícil de fazer, né? Certo. Se eu for gravar tudo. Então, trazer questões assim importantes. Até tem um. Eu vou ter bastante dúvida, porque a minha área vai ser engenharia, mas eu precisava de pegar esses componentes para completar a minha carga horária. Então, essa área de agrária não é muito o meu conhecimento. Então, eu tenho bastante dúvida. Às vezes, igual tem um professor, eles usam termos que eu não conheço. Eu fiquei viajando, eu viajei aqui agora quando você falou silvicultura, eu achei que era criação de peixe. Aí eu depois não sei o que é silvicultura. Aí eu pesquisei aqui na internet rápido, aí eu vi que são as criações de floresta eucalipto e peixe é piscicultura. Piscicultura. Aí, bom, se tiver, eu passo um outro exemplo que não vou passar esse exemplo agora, mas tem um exemplo ali aqui em Teixeira, ali na Estância Biquíni, que é legal. Dá para ver o processo de perda de vegetação e o processo de redução do lençol freático. Mas foi devido ao quê? Está um pouco passando aí, eu não queria Só falando que foi devido ao quê? Não, vamos lá. Queria explorar agora, mas vamos. Já que você perguntou. Tá, aqui está a Estância Biquíni, tá vendo? Isso é um pouco mais breve, tá? Então, aqui está a Estância Biquíni lá em Teixeira. Aqui em Teixeira. Sua tela não está dividida aqui para a gente, não. Desculpa. Esqueci. Pronto. Aqui, então, tá aqui, vocês estão vendo agora aí, né? Essa é uma imagem boa. Imagem de alta resolução. Nossa, fiquei abismado com a imagem agora. Então, aqui, ó, a gente tem a Estância Biquíni, né? Deixa eu só endireitar aqui. Pronto. Aqui é a nascente do Charqueada, né? Córrego Charqueada. Então, eu vou voltar um pouquinho, tá? Tem alguém que mora na Estância Biquíni aí? Não. Mas eu já estive lá. Tá, Vitória? Vitória. Ela está presente? Não. Tem Raiane também está presente aí, né? Então, aqui, ó, você vê, né? Você tem 2008, ó. Você tinha poucas casas, aqui tem um loteamento, né? Vamos ver se ainda tem aqui. Atrás, aqui já não dá para ver, mas 85. Então, 2006, aqui você tinha uma fazenda que foi feita no loteamento, né? Pode ver que não tinha nem vegetação aqui, né? Na nascente do Charqueada, né? Você teve um processo de revegetação. Então, aqui, ó, é uma bacia hidrográfica, uma microbacia. Então, essa região aqui, ó, é uma microbacia que deságua aqui, entendeu? Para cá é outra bacia já. Então, nessa microbacia aqui, você tem um processo aqui, ó, essa região, você começa a ter um processo de infiltração da água no solo e recarga do lençol freático para aumentar aqui. Toda essa região aqui, ela não tem, a Embasa não fornece água, a água é de poço aqui, tá? Poço freático. Uhum. Então, você começa a ter o quê? À medida que vai avançando o tempo, você começa a ter um aumento de número de casas, tá? E a casa, ela tem o quê? Ela tem uma área de impermeabilização grande, né? Telhado.
Uhum. Impermeabiliza o solo, dificulta a infiltração da água no solo. Aqui já começa a ter um processo de restauração aqui da nascente de charqueada, né? Então, mas você começa a ter o quê? Uma evolução, tá vendo? Ó? Aumentando a quantidade de casas. Aumentando a quantidade de casas ao longo do tempo. Vocês vão ver bem essa pequena lagoa aqui, ela vai começar a desaparecer, tá? E aí você começa aqui, ó, começa cada vez mais o aumento do quê? De casas e impermeabilização do seu solo. E é interessante... Asfalto, então é pior cada vez mais, né? Se asfaltar... Isso. Então, vou aumentando aqui, deixa eu ver, essas imagens estão ruins. Tá vendo? Aqui já praticamente aquela lagoa desaparece e você tem uma grande quantidade de casas. Se você perguntar para qualquer um que mora lá, você tem poço freático? Não, a gente pega água de poço. Por um acaso, a água, você teve que furar mais o poço ou descer mais o poço para pegar água? Todo mundo vai falar que já teve. Por quê? Né? Eu não vou conseguir explicar isso daqui de uma forma mais simples. Porque o lençol freático ele é como se fosse um lençol. Não é um rio, é um lençol. É uma região úmida, né? Então, se você começa a ter mais impermeabilização do seu solo aqui, dificuldade da infiltração da água no seu solo. E a retirada dessa água. E a retirada dessa água. Por várias pessoas, acontece o quê? O lençol freático começa a abaixar o nível. Abaixar o nível. O que as pessoas fazem? Vai furando mais o poço mais fundo para procurar água. Então, essa é uma região que vai entrar em colapso rápido, sem base, não começar a fornecer água. Vai começar a faltar água para esse pessoal. Entendeu? Então, e essa característica do furar poço, pegar água, você tem essa problemática, né? Aqui. Os poços não são... Mesmo o poço artesiano, todo poço, ele tem uma quantidade de água finita, né? O lençol freático não. O lençol freático ele sofre recarga, mas você tem que ter um controle da região ali, né? Da recarga. Se você não tiver controle para ter precipitação da água, como é que vai recarregar? Então, ao longo do tempo, é fadada a ficar sem água aqui. Condenado. Melhor Melhor seria furar um poço, jogar uma máquina para uma caixa d'água para determinadas áreas longe. Aqui tem até um condomínio. Não sabia nem que tinha um condomínio ali, prédio aqui, tá vendo? Uhum. Aqui é prédio, aqui é uma piscina. Eu já fui nesse condomínio. Gozado, é só aqui que é asfaltado. Mas já asfaltou mais, professor. Aqui é asfaltado também, tá vendo? Vem aqui. Não sei se aqui é também, parece. Não sei. Aqui, ó. Aqui parece que tem asfalto. O lado esquerdo, lá aí vira aqui, ó. Só para chegar no condomínio, asfalto. Então, aqui é uma área que possivelmente entra em colapso. Logo. O poço freático atinge o lençol freático, entendeu? Profundidade. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma lousa interativa aqui. Lousa interativa. Eu nunca usei isso aqui, tá? Vamos ver como é que funciona direito. Só para explicar isso. Vocês estão enxergando minha tela? Estamos. A lousa, né? Então, você tem a superfície do seu solo. Deixa eu ver. Desenho legal. Você tem a superfície do seu solo aqui, né? E aí, não sei se eu consigo alterar a cor aqui. Nada para alterar. Então, aqui você tem a sua camada do lençol freático. Em algum momento, se ela atinge... Lógico que eu fiz subir aqui, mas se ela atinge a superfície do seu solo aqui, o lençol freático, isso aqui a gente chama de nascente, tá? Aí, acontece o quê? O pessoal pega o quê? Fura o poço aqui, né? O poço ele tem que atingir o lençol freático. Aí ele puxa a água desse poço, tá vendo? Caramba, se a nascente ali é de um lençol freático, à medida que o pessoal está gastando essa água, pode afetar a nascente também.
vai acontecer isso, ó. O poço freático ele desce e a nascente não fica mais aqui. Ela vai descer mais para frente, entendeu? Ah, ela desce mais para frente, mas ainda assim sai. Aí vai acontecer o quê? Acho que sim. Aqui que acabou a folha, então ele faz o quê? Continua aqui assim o solo, né? Vem aqui. Em algum momento mais à frente vai ocorrer o quê? Ele vai chegar em algum momento mais à frente, ele passa a superfície, mas em vez de nascer aqui, vai nascer Em outro mais lugar. abaixo. Aí acontece o quê nesse processo como um todo? O pessoal pega, não, fura mais aí, desce mais o poço. Desceu mais o poço. Se não tiver a recarga necessária ao lençol freático, muita gente usando o lençol freático ao mesmo tempo, que é o que ocorre lá. Vai ocorrer o que no poço? Opa, o lençol freático desce mais ainda, nível do lençol, e vai descendo. Nossa. Uma região que vai entrar em colapso. Tá? Futuramente, né? Aqui dá para compartilhar. Compartilha com. Aqui, deixa eu fechar. Bom, era isso que eu tinha para passar hoje. Já até avançou um pouquinho do horário. Tá? Beleza, professor. Podem trazer as dúvidas de vocês, tá certo? E sempre que precisar eu tiro essas dúvidas. É legal que seja mais esse bate-papo do que eu ficar passando o que eu já gravei. Tá? Eu prefiro. É mais enriquecedor. Tá? Tá bom. Tá bom? Pessoal, obrigado. Valeu. Obrigado. Essa aula que foi gravada eu vou colocar lá no Siga também, tá bom? Tranquilo. Tá bom, então. Obrigado aí para vocês, tá? Tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau, bom dia. Tchau, tchau.